Qual o tipo de impressão utilizada pelo jornal? O Jornal Imparcial foi o primeiro jornal do Maranhão a ter impressão offset e a gente continua utilizando até hoje. Quais os tipos de papéis e gramaturas mais utilizados? A gente usa 98, 90, 93, papel jornal. Né? Quais são os formatos de arquivos utilizados? Toda a produção da pré-impressão é em PDF, né? Os arquivos são produzidos em design gerados PDF e são exportados pelo CTP, que usa a impressora PostScript para fazer a renderização. Quanto tempo leva da diagramação ao acabamento do produto? Uma página para diagramação ela demora 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Certo? Aí você, para renderizar, ela gasta 3 minutos, mais ou menos. No processo de revelação, mais 3, dá uns 1 hora e 15 minutos para as chapas todas. Veremos como é realizado o processo de impressão do jornal. Nesse primeiro momento, nós estamos na sala onde é gravada a matriz, também chamada de chapa. Essa é a máquina do CTP, sigla para Computer to Press, em tradução livre do computador para a prensa, onde a informação é gravada na chapa através de lasers. Isso permite que a chapa seja gerada diretamente de um arquivo digital, sem a necessidade da produção de um fotolito intermediário. Depois de gravada, a chapa passa por outra máquina para que seja revelada. Essa máquina possui produtos químicos que limpam a chapa, ficando nela só o que foi gravado pelo CTP. Todo o ambiente possui uma luz amarelada para que a chapa não queime. Por fim, as pontas da chapa são dobradas para fixação na máquina de impressão. A chapa então recebe a aplicação de uma goma para não grudar no papel e não borrá-lo. Depois disso, ela é então encaixada e presa nos cilindros. Na impressora, existem os cilindros da tinta, da blanqueta e da chapa, além do cilindro de pressão, que serve de suporte para a blanqueta fazer a impressão. O cilindro da tinta entra em contato com o cilindro da chapa, que por sua vez entra em contato com a blanqueta. É então que a blanqueta transfere a tinta para o papel. É possível ver que a impressão do jornal começa pelo ciano, seguido do magenta. O papel continua subindo pela máquina para finalmente receber o amarelo e o preto, formando assim a escala CMYK. Percebe-se que quando os cilindros começam a girar, a chapa fica borrada e em seguida ela limpa. Isso acontece devido à velocidade. A chapa tem que estar em alta velocidade para que a tinta seja transferida perfeitamente e não haja nenhuma mancha. Por essa razão, no início da impressão e no final há uma perda de material, pois, como já dito, a máquina tem que chegar à sua velocidade ideal para a impressão, e nos momentos de ganho e perda de velocidade, a imagem fica borrada. Durante a impressão, os funcionários ficam atentos à qualidade do material. Caso necessário, eles regulam as pressões da tinta para a chapa, para que a cor fique uniforme em toda a folha. Eles checam se em algum ponto do papel há mais tinta do que em outro. Se esse for o caso, correções podem ser feitas nessas pequenas alavancas. Um detalhe importante é que esta é uma máquina rotativa. Nela, o papel entra de forma contínua, em bobinas, portanto muito mais rápida que uma máquina plana. A
A checagem do registro também é feita para verificar se as chapas estão alinhadas. O jornal já sai cortado e vai para o encarte, onde os cadernos serão ordenados. Em seguida, o impresso é empilhado para ir para cada banca, vendedor ou casa. Quais os tipos de papéis e gramaturas mais utilizados? Cochê 90 e cochê 115 gramas. Cochê 90 geralmente para panfletos, que é material só frente, e cochê 115 gramas, que é para material frente e verso, para não transparecer de um lado para o outro. Não é tão grosso, também não é tão fino. É um dos mais viáveis. Qual o tipo de impressão utilizado pela gráfica? Impressão offset. Nossas máquinas são todas offset. Quais são os formatos de arquivos recebidos para impressão? Pode ser PDF, pode ser em Corel, ou em Design. O que o cliente tiver de programa, ele pode mandar, porque a gente tem aqui também para poder receber. E é melhor que ele mande o arquivo aberto para a gente poder também melhorar o material dele, tratando fotos, até uma correção de texto. Se a gente olha alguma coisa errada, a gente corrige. Entendeu? Não que seja responsabilidade nossa, mas a gente faz o possível para que o material saia daqui perfeito. Fale sobre o processo de produção desde o recebimento do arquivo até o acabamento. Passa por, no caso, a computação, aí vai para o CTP para gravar as matrizes, vai para a impressão, da impressão volta para o corte para poder dar o acabamento. Se for colecionado, a gente coleciona. Se for só cortar e empacotar, a gente corta o pacote e entrega, esperando só um tempinho para secagem. Qual é o formato do papel utilizado pela gráfica? A gente trabalha aqui com formato 2 e formato 4, mas tem máquinas industriais que trabalham com formato 1, entendeu? A nossa máquina offset, ela pega até meia folha. Tem formatos assim, no caso, do jeito que ela vem da indústria, do fornecedor, ela vem em folha inteira. Cortou no meio, são 2 pedaços de papéis, a gente chama de formato 2. Cortou de novo, formato 4. Quanto maior o número de formato, menor o tamanho do papel. E o papel também sofreu uma diminuída na gramatura, por conta de desmatamento, essas coisas, proteção ambiental, essas coisas. Antes era 120 gramas, agora é 115. Antes era cochê 180 gramas, agora está sendo usado 170 gramas. Tudo isso para poder ajudar o meio ambiente também. Quais são as exigências para o orçamento? O orçamento precisa de todos os detalhes do material: tamanho, tipo de papel, quantidade de cores, se ele vai ser laminado ou não, se ele é frente e verso, também está um detalhe, se ele vai ter corte especial. Corte especial é corte arredondado, porque guilhotina, máquina industrial, só corta quadrado. Se tiver corte especial, isso é feito uma faca, toda com os cantos arredondados, ou qualquer que seja o desenho, e é cortado fora. Caso o cliente tenha apenas uma arte sem especificações, como a gráfica se comporta? É bom que ele tenha um modelo em mão. Se ele não tiver um modelo em mão, eu mostro vários modelos aqui, ele me diz mais ou menos o que ele quer e a gente dá sugestões de papel, de tamanho, até de cores às vezes. Essa é a máquina de CTP da gráfica. O Luiz explica que a arte sai direto do computador para ela, onde a chapa é gravada. A revelação é feita dentro da impressora usando água existente do processo de impressão offset. Como já explicado, estes são cilindros. São eles os responsáveis por transmitir a informação para o papel. Mesmo essa máquina utilizando cilindro, vale lembrar que ela é uma impressora plana, pois o que define esse termo é a forma como o papel entra na máquina. Se é através de bobinas, como já visto anteriormente no processo de impressão de jornal, ou se é através da folha já cortada, no caso dessa impressora, no formato 2 do padrão 2B. Nessa impressora, a folha não é impressa na frente e no verso simultaneamente,
Por isso, depois da impressão de um lado, as folhas voltam para a impressora para que o outro lado também seja impresso. Este é o chefe de impressão. Ele confere as marcas de registro das peças. É nesse momento que são feitos os ajustes para que as chapas fiquem perfeitamente sobrepostas. Para isso, ele utiliza o conta-fios e uma régua presente na sua mesa. Se observado atentamente, pode-se ver que na bancada em frente há uma amostra do material a ser impresso, a chamada boneca, para que o impressor possa ter o controle das cores do material. Tanto antes como depois da impressão, o papel passa pela máquina de corte ou refilling. O primeiro corte coloca o papel no tamanho aproximado da peça. Já o segundo corte realiza a remoção de sangrias e dados de referência encontrados nas bordas do projeto. Se houver grandes sobras de papel, são feitos blocos de anotações para os clientes. As sobras pequenas são entregues a cooperativas que fazem a reciclagem do material. Esta é a faca. A função dela é criar formas personalizadas para o material. É um acabamento caro, pois é necessária a fabricação de uma lâmina de aço com o formato desejado, que é fixada sobre um suporte de madeira. Os pedaços de espuma entre as lâminas têm a função de evitar que o papel enrugue durante o corte. Esta máquina é responsável pela dobradura dos impressos, podendo fazer até 8 dobras no mesmo sentido. A gráfica visitada possui diversos tipos de encadernação, dentre eles a lombada quadrada, que utiliza o adesivo térmico, também conhecido como hot melt, e o tipo canoa, que é uma forma rápida e barata de confecção de brochuras, onde os cadernos são presos por grampos fixados na dobra dos formatos abertos. Outra forma de acabamento identificada foi a laminação, que é a utilização de uma película colocada sobre o impresso e aplicada por calor. Existem vários tipos de laminação, sendo as mais utilizadas a laminação fosca e a laminação brilhante. Além das máquinas que constituem o processo principal da gráfica visitada, ainda há a presença de outras impressoras e máquinas menores, responsáveis por impressões em somente uma cor, por numeração de material e pela contagem. Esses maquinários são usados para trabalhos menores e menos complexos, e servem para diminuir os custos de trabalhos mais simples.